galera, estamos aqui de volta para mais um Papo de Colecionador. Dessa vez nós vamos falar de filmes, mais precisamente filme dos Transformers. São bons? São ruins? Serviram apenas para vender brinquedo? Então demos a nossa opinião aqui, então só o Juarez e eu, mas nós trouxemos mais dois convidados, expert no assunto, que é o Chris, da Nova Cybertron ATB, e o Fábio Whittaker da Dinastia Transformers. Então vamos lá conferir como foi esse bate-papo, beleza? Bom, e é isso, pessoal. Estamos aqui com o Thiago Mialik, ele que tem o canal Estúdio Planeta Alternativo e é bacharel em artes. O Cris Buzão, que é o representante da Nova Cybertron, talvez o colecionador mais velho aqui da galera. E o nosso Fábio Whittaker da Dinastia Transformers. Nós vamos começar esse debate, olha lá, com o Scorponok. Nós vamos começar esse debate aí dos Transformers, fazendo aquela pergunta clássica que eu até falei na live, né? Da importância do filme de 2007, que para mim foi muito importante, tanto em Toys como de trazer os Transformers para essa nova mídia. Mas vamos começar aqui o debate falando com o Thiago. Qual foi a importância? O que você tem a dizer do filme de 2007, Thiago? Então, Juarez, o filme de 2007 foi aquela expectativa que todo fã de Transformers tinha, que era ver os robôs na tela grande e não só em desenho animado, né? Não uma animação, mas uma coisa mais real, que desse a impressão para você que eles realmente existissem. E foi aquele hype, aquela coisa grande de 2007, e que, assim, para mim, foi gostoso de poder sair daquela universidade para a cidade do lado, pegar a primeira sessão, assistir com a galera que queria ver mesmo, era a galera que curtia Transformers. Então foi assim, eu me senti como se eu estivesse lá em 85, 86, sabe? Foi essa sensação que o filme de 2007 me deu. E você, Cris? Então, o filme de 2007 ele é um marco interessante, porque ele veio numa época em que afirmou para a gente, né, jogou na nossa cara, é possível. E por que eu falo isso, né? Quando, meados de 2005, ou teve, 2004 para 2005, a gente teve a primeira notícia, né, de que teríamos um filme live action de Transformers, veio aquela questão, né? Todo mundo assustou e falou assim, como é que vai ser isso? E começamos a divagar sobre personagens, sobre visual, como seria, se é quadrado, se não é quadrado, né? Em referência a G1. Até um dia, teve um fato engraçado, que na antiga lista Planeta Cybertron, né? Alguém apareceu lá com a primeira imagem do que possivelmente seria o Starscream. E aí apareceu uma imagem dele cinza, era o protótipo do brinquedo. Ele cinza num fundo azul, eu lembro dessa imagem perfeitamente, nitidamente. E alguém exclamou lá, nossa, parece um salgadinho, parece um Cheetos, um Doritos, sei lá. E eu continuei falando, olha, eu duvido que seja esse aí. Se for, eu mudo meu nome. Aí, obviamente, né, eu não mudei meu nome, mas era o Starscream mesmo. E mesmo com tudo isso, o filme já passou aí foram 5 edições, mais um Bumblebee. Então, o filme de 2007 quebrou esse paradigma. Né? Eu costumo falar muito que o filme, Michael Bay com os filmes, está para Beast Wars com a franquia. Porque quando Beast Wars foi lançado, foi um meio que assim também. Nossa, animais, bichos, quebrou esse paradigma com o que é possível fazer com uma franquia de veículos e coisas que transformam em robôs e tal. Então foi bacana, foi uma experiência legal e indiscutivelmente elevou o fandom de Transformers, né? Que nós mudamos de um patamar, de uma coisa assim meio de grupinho, não sei nem se a palavra é trem que fala, né? Mas levou o Transformers desse pessoal que era aquela coisa assim bem restrita e de saudosistas dos anos 80 para uma franquia estabelecida,
o Optimus, Bumblebee, Starscream, passaram a ser personagens nerds conhecidos e tal. Então, assim, foi um negócio bem legal, foi bem bacana. Vamos lá, então. E você, Fábio? Na época eu tava naquela hype também de ver como é que tudo isso ia ser feito. Cada vez que saía alguma informação nova, alguma imagem nova, tinha mil especulações e era sempre um choque ver os personagens que a gente conhecia tradicionalmente mais de G1 do que de outras séries, tendo novas caras, novas cores e tal. Então, realmente, o universo cinematográfico de Transformers trouxe uma nova linguagem, um novo universo de Transformers que, como o Chris falou, trouxe uma leva nova de fãs, né? Porque antes era uma coisa saudosista, ou seja, dos antigos, do pessoal mais velho. Aí começou a conquistar uma leva de fãs novos aí, que antes não sabiam que era Transformers. Então foi bom para revitalizar a franquia, apesar dos pesares, porque até hoje tem muita gente choraminga pelo fato dos filmes não terem sido muito fiéis ao material original, né? Em partes eles quiseram inovar e em partes foi só uma tremenda bagunça, porque não só a direção do Michael Bay, mas todo o trabalho de roteirização e tal. Não tinha muito compromisso com a lógica e com outras convenções até do próprio cinema, porque a visão deles era muito óbvia. Eles queriam vender brinquedo, queriam vender merchandising, né? Então não precisava ser uma obra de arte. Só que, embora não seja uma obra de arte em termos de história, de roteiro e tudo mais, teve um grande impacto no cinema mundial que foi com os efeitos especiais. Transformers é sim um marco na história dos efeitos especiais em termos de cinema. Porque antes disso, o que eu saiba, o filme que causou tanto impacto nesse sentido era Matrix, de 99. Então, quando veio Transformers com esses efeitos de computador super realistas, que você, que você não consegue enxergar aquilo como uma cena de videogame, vai. Não parece que você está assistindo uma animação de computador. É bastante crível que os robôs realmente estão lá, que os veículos realmente estão se transformando em robô. Então eu penso que esse é a grande contribuição de Transformers para a história do cinema, né? E agora para o fandom foi isso. Eles trouxeram uma nova linguagem, uma nova proposta, e a partir do filme vieram muitas outras influências e tal. Então, o filme de 2007 eu penso que tem mais importância do que todos os outros que vieram depois. Até porque depois desse filme de 2007, muitas outras franquias tentaram, como sempre, imitar Transformers, fazer alguma coisa parecida e tal. O resto da história a gente já sabe, né? Pois é, mas tem uma questão que eu acho que deve ser abordada nos filmes, que é óbvio, a menos que o cara não goste mesmo, mas é óbvio, que o filme dos Transformers trouxe um visual muito legal, realista, é muito bacana ver os robôs se transformando, né? Inclusive, eu lembro que a cada passo que saía um filme, a gente via no YouTube vídeos, né, de sequências de transformação, isso era muito legal de ver. Mas tem um problema grave nos filmes que eu queria que vocês comentassem, começando pelo Thiago, é não só essa bagunça de roteiro que marca, sobretudo para adiante do segundo filme, mas as personagens humanas que eles colocaram que vieram mais para bagunçar, que eu não vejo necessidade. O que você acha, Thiago, dessa questão? Olha, eu acho que não precisava. Mas assim, a gente vê que isso daí foi colocado para tentar fazer pontos cômicos ou para atrair mais mais a juventude, a molecada. Você coloca lá que tipo a Megan Fox
que é uma garota bonita, todo mundo acha ela linda, atraente, que é pra quê? É só pra ter piadinha sexual, é só pra ter esses lances que mais ou menos você sente, parece que foi tirado do American Pie e colocado no filme do Transformers. São piadas que não tinham necessidade de ter. Sei lá, é para tentar colocar dentro do nosso universo. É algo que, assim, é difícil você entender para que um filme de robô ter seres humanos, tá? A meu ver, não precisava, não tinha necessidade. Foi uma coisa sei lá, qual é a pretensão que o Michael Bay tinha, né? Não só ele, né? Os roteiristas, quem sabe, é difícil porque os personagens humanos são coisas que não seriam para a parte de merchandising, eles não interessam. O que interessa são os robôs, são os brinquedos que vão ser vendidos, né? Tanto é que assim, você pega, só dando um salto no tempo, você pega o filme do Bumblebee, aquela sequência do começo, que é só em Cybertron, é a parte mais que todo mundo adorou, amou e todo mundo gostaria de ter um filme só em Cybertron. Então, os humanos acho que é algo que não precisava ter no filme, era algo desnecessário que para mim só estragou o filme, né? Só tirou, sei lá, totalmente o brilho que os Transformers teriam em um filme solo só com robôs. Perfeito. E você, Cris? O que você tem a dizer sobre essa bagunça dos personagens humanos? Principalmente, eu acho que o filme que mais teve bagunça de personagem humano foi em Revenge of the Fallen. Então, o que eu percebo, Juarez, é que o cinema nunca é só aquilo que a gente está vendo lá, né? Por trás de bastidores, de trabalhos de mídia, de marketing, de pesquisa, sempre tem algo por trás e que às vezes a gente que é leigo, né? Que é apenas espectador, a gente acaba não percebendo. Eu concordo com o Thiago, mas eu coloco só uma questão também, que é aquela da percepção. Quando a gente tem humanos interagindo com robôs, a gente se coloca lá. Não é apenas um filme de um monte de robôs interagindo e robôs brigando, robôs matando uns aos outros. A gente está lá no meio da confusão também. A gente consegue se colocar no lugar daquele personagem e imaginar, e se fosse eu? Entendeu? Então, o que pega um pouco pesado é porque os humanos acabam tendo protagonismo, né? E com o protagonismo, a gente imagina que seria legal, poxa, quero ver um personagem robô sendo o salvador de tudo. E, pelo menos no primeiro filme, o Optimus, apesar da cena final ter sido com ele, quem salvou a pátria foram os soldados americanos, né? Então, assim, a participação de humanos eu não acho problemática. O que eu vejo problemático é que, às vezes, deram muita ênfase. O próprio o Último Cavaleiro não era um Transformers, não era um personagem cybertroniano, era humano. Então, eu acho que erraram um pouco na pesagem dessa balança, né? De inserir muitos humanos e com muitos papéis, muito protagonismo, e deixaram um pouco os personagens reais da franquia em segundo plano. Mas não é ruim de todo, não. E você, Fábio, como é que você vê essa miscelânea, essa bagunça cômica, dramática de humanos? Você que é um cara que estuda cinema. Eu estudei cinema, estudei principalmente parte de roteiro na época que eu morava nos Estados Unidos, mas sempre fui muito ligado na parte técnica, né? Sempre li muito a respeito, pesquisei muito. Então, na época que saíram os primeiros filmes dos Transformers, eu já estava nessa vibe de estudar cinema, né? Então, quando eu fui ver os filmes, não fui só como fã de Transformers, eu fui porque eu gostava de cinema em geral, né? E essa parte dos humanos é o seguinte, tem uma coisa que o Chris falou que é verdade, tem muita coisa por trás da produção de um filme que a gente
muitas vezes não fica sabendo, né? A gente acaba sabendo de ir procurar reportagem, entrevista e tal. Então, realmente, a escolha, por exemplo, da Megan Fox, não é porque ela é uma excelente atriz, é porque, obviamente não é por causa disso. Meio que foi imposto que teria que ser a Megan Fox. Da mesma forma que foi imposto que eles teriam que usar X e Y marcas de carro, que isso acabou refletindo no filme inteiro. Então, não é somente o fato de que a gente trazer uma Sherry Vanette para ser o Ironhide, o Hatchet, não vai fazer muito sentido. É porque eles eram obrigados a usar aqueles modelos de carro. Foi o que aconteceu com o Jazz, com o próprio Bumblebee. Não interessava mostrar um Fusca, eles tinham que mostrar uma coisa moderna, né? No caso do Bumblebee tem outras questões também, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque é, a questão é que, e os humanos, como é que eles se encaixam nisso? Eu também gostaria de ver um filme só com os Transformers, né? Como disse o Thiago, mas obviamente isso não ia acontecer logo de cara, porque eles precisam preencher tempo de tela de filme com humanos, com atores conhecidos, né? Por exemplo, John Turturro, o agente Simmons, ele jamais faria uma pontinha só num filme desse, porque ele já tem um nome, ele já tem uma carreira e tal. Então ele tem bastante tempo de tela por contrato. Por contrato, ele tem que ter bastante tempo de tela. Ele tem que ter bastante diálogo, principalmente. Com ou sem Transformers. E, obviamente, muito mais fácil fazer um filme que metade dele é só humanos, do que a maior parte seja computação gráfica, né? Que com certeza deve levar mais tempo para fazer. Agora, por exemplo, se você comparar todos os filmes dos Transformers com o filme do Bumblebee, tem uma discrepância muito grande, porque no filme do Bumblebee, a relação dele com os humanos já é bastante balanceada. Cada humano ali tem uma função muito bem definida. A participação deles no filme é bastante orgânica. Você vê que nem o Bumblebee nem os outros Transformers que aparecem, eles ficam em um papel secundário, né? Eles já usaram uma fórmula que funciona bem melhor, né? Da amizade dele com a menina, dele descobrindo o que é o mundo, dele se lembrando do que ele era um soldado e como ela tenta ajudar. Funcionou muito melhor porque é um roteiro muito. Foi melhor pensado, foi mais cuidadoso. Já nos filmes dos Transformers não existe esse cuidado. Porque, primeiro que tem a direção do Michael Bay, que a grande missão dele era fazer bombar de bilheteria e dane-se a crítica, basicamente isso. E ele foi e fez o trabalho dele do jeito que ele tinha que fazer, né? Os piores filmes tiveram as melhores bilheterias, as maiores bilheterias, pra você ter ideia. A Era da Extinção, que é uma bomba completa do começo ao fim, eu acho que é dos 5 filmes, é o que tem maior bilheteria. Não sei se até hoje mas na época se tornou a maior bilheteria da história do cinema na China. Então, a participação dos humanos não é uma coisa agradável, digamos assim, se você pensar em termos de história, de cinema e tal, mas era uma coisa obrigatória por causa de todas essas coisas que acontecem nos bastidores antes do filme, é, do filme acontecer. Mas sim, eu acho que tem muitos núcleos ali que são muitas cenas inteiras e núcleos inteiros que são dispensáveis. Eu vou dar um exemplo só. Primeiro filme. Tem aquela moça loira lá, que eu não lembro o nome, não sei, ela era jornalista, alguma coisa assim. Então, no filme ela é uma jornalista, né? Que ela rouba dados do que está acontecendo lá no exército, que eles não querem falar. E ela leva para aquele amigo dela que é hacker. Aí tem aquela cena do SWAT invadindo a casa, o outro caindo na piscina. Aquele núcleo é totalmente desnecessário. Eles não servem para nada no filme. Se você corta as cenas deles, não faz falta no filme, entende? Isso se repete em todos os outros filmes. Mas por quê? Eles precisavam esticar um pouco mais o filme para dizer que o filme dos Transformers tem 2 horas. Só que o que precisa mesmo era só 1 hora.
Pois é, então a gente comentou aí sobre essas desnecessárias participações dos humanos, né? O Revenge of the Fallen também tem participações ali, toda aquela grande sequência do açougue e assim por diante. Mas o Fábio tocou num ponto aí que eu queria que nós discutíssemos agora, é sobre as lógicas das histórias, né? Porque tirando Bumblebee, até o quinto filme é uma sequência, mas é uma sequência que não se encaixa, né? Os filmes não têm uma lógica de história. O filme começa de um jeito, depois no segundo filme inventa-se um outro início para toda a história, no terceiro filme a coisa fica complicada. Em Era da Extinção, então, quando chega em The Last Knight, parece que é um filme novo, parece que está tudo começando de novo, né? O que eu queria saber agora de vocês, o que vocês acham dessa sequência de histórias inventadas, hein, Thiago? Então, é difícil de entender essa falta de sequência que acabou tendo, porque eles mesmos instituíram aquela sala dos roteiristas, né, que eram para eles trabalharem não só os filmes, mas também futuros spin-offs, e é difícil entender um roteirista eles estarem ali discutindo, escrevendo e não pegar a bagagem do filme anterior e falar, não, vamos continuar daqui ou vamos contar esse pedaço de história. Então ficou um pouco estranho mesmo. É até difícil de entender, né, onde o que eles queriam fazer bagunçando a história, porque se eles tivessem puxado a linha direitinho, você teria uma sequência de filmes, eu acho que até futuramente, acho que a franquia, ou pelo menos a era Michael Bay, eu acredito que não teria terminado se os roteiros tivessem uma sequência certa, né? Contasse uma história bonita, mesmo que você fizesse, voltasse em algum filme, voltasse a contar um pedaço do passado, para contar por que esse personagem está aparecendo agora, mas sei lá, é difícil de entender. Eu mesmo fiquei um pouco sem entender por que eles fizeram isso, o que aconteceu para ficar essa salada de histórias. E o que você acha, Cris, dessa história toda tortuosa dos filmes? Então, pegando o gancho nisso que o Thiago falou, é importante que a gente tenha sempre em mente, sempre que vai falar do universo cinematográfico de Transformers, o filme os filmes foram concebidos, foram criados, foram gravados, confeccionados, editados, lançados como blockbusters. Ponto final. Às vezes, a gente que é fã, né, que tem um fandom, que tem um grupo de pessoas, que todo mundo é apaixonado, a gente sempre espera mais, porque é o que mexe com as nossas emoções, né? Mas, no final das contas, o resumo da coisa é esse. É um blockbuster com carinho de blockbuster. Sente, assista, consuma e vai embora. Então, infelizmente, essa coisa aí ligada. Cada filme tem uma história e que essa história não se amarra no filme anterior e fica meio que uma coisa. Fica até uma coisa tão engraçada, porque a gente fica naquela de teorias de fãs, né? Aí a gente fica contando historinhas, que essas historinhas, cada uma vai explicando o furo do roteiro anterior e tal. Então, no final das contas, é isso. Se a gente tivesse caído, da sorte, entre aspas, de ter caído nas mãos de pessoas que viam não somente como uma oportunidade de ganhar uma grana violenta, e que eles ganharam mesmo, e quisessem fazer um trabalho mais interessante, o próprio Dolby deu uma prova de que era possível ter feito algo blockbuster para ganhar dinheiro, mas também com umas pontinhas mais amarradas, algo mais bem feito. Mas não foi. Transformers foi grandioso, de fato, porque envolveu muita grana, tanto nas produções quanto nas arrecadações. E é isso aí que ficou mais de legado mesmo. De história não tem nem o que muito conversar, não, porque é um troço muito sem pé na cabeça mesmo. Tá certo. Então, Fábio, o que você tem a nos dizer dessa salada de histórias e de roteiro dos filmes dos Transformers?
bem indigesta essa salada, né? Exageraram no tempero, deu uma azia lascada. Ai, é... é até difícil falar, porque às vezes me dá até raiva de pensar no que eles fizeram com essas histórias. Porque se fosse só alguns furos ou os núcleos desnecessários, como eu comentei, mas conforme eles foram fazendo sequência, eles foram só piorando a situação, porque principalmente do quarto filme, o quarto e no quinto filme, parece que eles sofrem de amnésia e totalmente ignoram o que acontece no começo. Para mim, Transformers também tem esse marco baixo em termos de história de cinema. Eles, eles atingiram um novo nível baixo sobre como fazer uma história mal amarrada e mal resolvida, porque basicamente eles escolheram ignorar a lógica das coisas. Eles escolheram levar a história para um lado que ignorava tudo que tinha acontecido antes, em prol dos efeitos especiais, do tempo de cena que cada ator precisava ter, e de botar o Optimus falando repetidas vezes eu sou Optimus Prime, e obviamente para poder gerar mais brinquedos diferentes. Eu acho que a história de Transformers, assim, o roteiro de Transformers do cinema, ele foi muito, mas muito prejudicado por causa de outras prioridades que eles tinham, que era que brinquedos que esse filme vai gerar, que merchandising, né, em geral, isso vai gerar, e o que a gente pode fazer para botar uma explosão aqui, uma cena de ação lá, transformar isso tudo numa montanha russa. Então, eu acho assim, sinceramente, a sequência dos 5 filmes de Transformers bastante lamentável em termos de história. Só que, concordando com o que o Chris falou, é um blockbuster. É um filme que são filmes, todos eles foram lançados no verão americano, que é quando o pessoal mais vai no cinema, que é para você sentar ali com os amigos, com aquele balde de pipoca e 5 litros de refrigerante do lado, desligar o cérebro, dar risada sabe, ter a sensação de que você foi numa montanha-russa. Não é um filme para você ficar intrigado com nada, você sair de lá refletindo sobre nenhuma questão da vida. É só para você se divertir. E acabou. Nesse sentido, eles atingiram o objetivo, né? Bilheteria. E pronto. Mas que eu assim, no meu gosto, na minha opinião, seria melhor se fizessem algo mais coerente, né? No entanto, coerência não significa necessariamente bilheteria. Na verdade, coerência é uma das coisas menos importantes quando se trata de fazer bilheteria num blockbuster. O Fábio. Pois é. Fala aí, Cris. Não, é porque o Fábio falou duas coisas interessantes. A primeira tem um pessoal que gosta de fazer umas piadinhas, né? Esse stand-up comedy. Ele fala assim que a pessoa tem um relacionamento e separa. Aí ela separa e fala assim, vou mudar. Aí vai no salão, pinta o cabelo, faz um corte de cabelo novo e tal, mas no final das contas é aquela pessoa ali mesmo. É a transição do terceiro para o quarto para o quinto filme, né? Quer dizer, não foi um reboot, não foi um recomeço, é a mesma coisa, mas fala diferente, né? Então ficou essa coisa meio confusa mesmo. E um ponto que é importantíssimo a gente frisar é que existem duas visões de toda e qualquer franquia tem duas visões, a visão do fã e a visão de quem assiste, que são visões diferentes. Nós somos fãs. Os filmes vieram, passaram, foram embora e nós continuamos aqui. E somos diferentes daquelas pessoas, daquelas milhares de pessoas, milhões de pessoas que foram no cinema, em bilheteria, no mundo inteiro, que viram porque foram no cinema assistir um filme,
foram embora para casa e nunca mais assistiram, fosse aqui no Brasil, na sessão da tarde. Entendeu? Então, assim, é importante sempre a gente levantar esses dados, porque pode ser que alguém nos escute e fale assim, poxa, você está menosprezando a franquia. Não é menosprezar a franquia. É uma dose de realidade que, às vezes, a gente que é fã põe uma viseira, né, nos olhos, tampa os olhos para enxergar essa realidade. Os filmes são bagunçados, absolutamente bagunçados. É demérito? Não é demérito? Eu acho que isso aí vai a partir da consciência de cada um. Mas a gente não pode deixar de fugir a essa constatação, porque não foram cuidadosos. Dava para ser cuidadoso? Dava para fazer alguma coisa com os mesmos profissionais, com as mesmas pessoas que contavam as histórias, tudo? Talvez desse, mas optaram por não fazer assim, né? Bom, a gente sabe, né, que quando estava produzindo Revenge of the Fallen, A Vingança dos Derrotados, teve a greve dos roteiristas. Uhum. E aí o filme veio totalmente truncado. Em Dark of the Moon, Lado Escuro da Lua, você percebe que eles tentaram fazer um roteirozinho um pouquinho melhor. É um filme melhor que Revenge of the Fallen. E a história até que é interessante, do Sputnik, ser uma peça cibertroniana e tudo mais, né? Mas Verdade. vamos falar a verdade, eu queria começar aqui pelo Tiago e refletir o impacto que a Era da Extinção teve, porque foi um filme meio que de fechamento da trilogia e parece que não. Ele fechou porque nesse filme morreram muitos personagens, né? Ele fechou porque matou o Ironhide, matou Starscream, foi uma matança geral. E ele encerra, inclusive, uma questão estética, né? Porque até o Optimus, depois de Dark of the Moon, quando vem a Era da Extinção, ele muda. Né? Qual a importância, então, vamos discutir isso agora, desse terceiro filme do Lado Escuro da Lua, hein, Thiago? Ah, é, assim, eu acho que ele foi mais para apresentar mais brinquedos, reformular alguns personagens que já vinham em sequência de 2 filmes. E eu acho que foi isso, porque se você for ver, não tem tanto. É legal a história do Sentinel tentar trazer Cybertron, né? Tentar fazer a Terra virar Cybertron. É interessante, mas assim, começa com sei lá, meio sem pé nem cabeça, e de repente eles tentam puxar uma linha, e do fim virou aquilo lá que virou, mata o Ironhide. Acho que assim, dá meio que uma sei lá, tipo uma lembrança daquele filme de 86, né, da animação lá, que eles fazem aquela limpa de personagens para colocar personagens novos. Sei lá, mas acho que foi mais ou menos passar um saudosismo dessa época. Pelo menos é o que eu entendi, a impressão que eu tive com o Lado Escuro da Lua. É isso que você pensa também, ô Cris Buzão, sobre o Lado Escuro da Lua? Olha, o lado Escuro da Lua foi um filme, para mim é o filme que eu mais gosto de toda a franquia, ao lado do primeiro filme. O primeiro filme que foi a novidade, né? E o terceiro filme, apesar de muita gente não concordar, eu acho que foi o que teve o melhor começo, meio e fim, né? O filme começa meio tumultuado, mas você percebe que ele teve o cuidado de se estabelecer, teve a questão lá dos Autobots na nave, de o Starscream explode a nave e tal, o foguete, né? Que leva eles para fora do planeta Terra e tal. Eu gosto muito desse filme, mas a gente tem que colocar ele também naquela questão do paradigma do terceiro filme, né? Todo mundo fala que os terceiros filmes nunca conseguem honrar as suas franquias. E Dark of Moon é aquela coisa, né? Ele não honrar a franquia que tinha como seu anterior a ele, Revenge of the Fallen, ia ser uma coisa absurda, né? Então, eu acho que ele conseguiu, é um bom filme. Tem essa questão da matança, que o Thiago falou aí, essa matança de diversos personagens. E ele
para mim, ele é um marco dentro do universo da franquia, não por ele em si, mas vocês vão se lembrar que foi quando a Hasbro fez aquela divisão nas toys lines, né, de brinquedos, em que ela chegou à conclusão de que brinquedo era coisa de criança. Aí saíram aqueles brinquedos com as famigeradas arminhas Mectrek, né? Mecotrek. E aí, enfim, diminuiu o tamanho. Foi a primeira grande polêmica que teve na franquia depois de anos. Diminuiu o tamanho dos brinquedos, mas aí tinha uma arminha que fazia um negocinho jambrado lá, e às vezes a arma era maior do que o brinquedo, muitas dispensáveis. Então, assim, no contexto, tá legal. Foi um filme legal, mas eu acho que ele tem uma importância bem legal, que foi quando virou a chave do colecionismo de Transformers ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil. E você, Fábio, o que você tem a dizer do encerramento da trilogia com Dark of the Moon? Dark of the Moon, bom, eu vejo ele como um encerramento da trilogia, né? Porque como teve a continuidade, mas ainda foi melhor do que o segundo filme, de fato. O segundo filme foi sofrível mais do que Dark of the Moon. Eu vejo Dark of the Moon como um grande desperdício de personagens. Eles deram muito foco para personagens que ninguém queria saber, como o Willy e aquele outro amigo dele lá, que eu não lembro o nome. Mas, É o Brains? Tá. Também eles tiveram que tirar a Megan Fox por causa de uma polêmica lá, de um comentário que ela fez muito infeliz. E aí puseram uma menina mais sem graça do que ela ainda. Teve todo. Tem também uma série de cenas dispensáveis. Eu achei um. E o desperdício de personagem que eu falo é mais o que fizeram com Laserbeak, Soundwave, o Shockwave, que eram personagens que muita gente esperava há muito tempo e que morrem no fim desse filme, spoilers, alerta. E assim, eles não tiveram toda a participação, tiveram a força assim que a gente esperava que eles tivessem, né? Que o próprio Megatron, é triste ver o Megatron ser mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, reduzido a capacho de alguém. Então, Dark of the Moon para mim foi uma decepção muito grande, um filme muito comprido desnecessariamente, né? Mal sabia eu que ainda iam fazer pior no filme seguinte. Então, assim, dos 5 filmes, o Busão falou aí que é o favorito dele, até mais do que o primeiro tem mais esse negócio da hype do primeiro filme, né? De ser o filme dos Transformers. Eu não consigo gostar de Dark of the Moon tanto assim. Eu ainda acho que a hype do primeiro filme ajudou demais a deixar marcado assim o de 2007. Então é isso, né? Se eu for falar de detalhes de Dark of the Moon, aliás, de qualquer filme assim, a gente vai ficar muito tempo aqui conversando, né? Mas eu acho que, resumindo assim, a primeira coisa que me vem à cabeça sobre Dark of the Moon é isso. Eles desperdiçaram muito personagens que poderiam ter sido grandes personagens na franquia e deram muito foco a personagens que ninguém queria saber, ninguém dava importância. Pois é, né? O Busão citou uma coisa importante que eu acho que nós deveríamos comentar agora, sair um pouco da linguagem puramente cinematográfica, porque em Dark of the Moon os brinquedos sofreram uma redução de tamanho, principalmente no tamanho veículo, eles ficaram menorzinhos,
e aproveitaram esse plástico que teria retirado para colocar as terríveis armas Mech-Tech. E aí eu pergunto para vocês, a Era da Extinção valeu a pena como uma reforma da linha de brinquedos? Porque muitos vieram repaginados, vieram até com um visual mais humanoide. O que vocês acharam de A Era da Extinção do ponto de vista da linha de brinquedos? Porque do ponto de vista do filme já dá para ver que não adianta a gente repetir e falar que foi sofrível e tudo mais, né? Do ponto de vista do colecionismo, A Era da Extinção, qual a importância dele, Thiago? Olha, eu, eu, eu não tenho muito o que opinar, porque a Era de Extinção foi o filme que eu menos comprei brinquedo. Acho que se eu tiver, é uns 2 ou 3 personagens, porque, assim, é uma linha que não me agradou. Eu gosto muito da linha de 2007, do Revenge of the Fallen, até Dark of the Moon, um veículo ou outro é legal, mesmo com a redução de tamanho, mas sei lá, Era de Extinção não foi algo que me cativou a comprar, a colecionar os brinquedos. E você, Busão, você fez aquele comentário de brinquedos de tamanho, o que você acha da linha advinda com a Era da Extinção? Deixa eu até me fazer uma correção aqui, porque acho que eu acabei falando uma bobagem. Na verdade, essa virada do conceito de brinquedo é coisa para criança foi do terceiro para o quarto filme, que foi exatamente isso que você está falando. Os personagens foram repaginados, os personagens que tiveram brinquedos, eles eram praticamente shellformers, né? O pessoal fala, era a casca, né? O robô estava lá dentro, você abria uma partezinha para cá, outra para lá, aparecia o robô. E nas outras linhas também tinha os brinquedos One Step, Two Step, Three Steps, e tinha os brinquedos do colecionador mesmo. Eu achei, obviamente, péssimo, né? Foi muito ruim. Da mesma forma que o Thiago, eu tenho em pouquíssima coisa, para ser sincero, eu tenho algumas coisas do filme seguinte, mas vocês talvez vão se recordar, alguns meses atrás, de que começaram a vender aí uns brinquedos a R$19,90. Aí eu peguei alguns. É o que eu tenho dos 2 últimos filmes, porque me desagradou muito mesmo. Me decepcionou muito mesmo, porque Dark of the Moon, por mais que tivesse a questão da diminuição do tamanho e da famigerada arminha meco-treco, os brinquedos são muito legais. As transformações são legais. O Soundwave, que é aquele Mercedes, poxa, é um baita de um toy, cara. É um brinquedo que você se diverte transformando ele. Aí veio o quarto filme com uma linha de brinquedos sofrível, completamente sofrível. Então, foi uma coisa que mais tarde, aí no filme seguinte já, e nas linhas de brinquedos Generations, a Hasbro correu atrás e modificou o conceito, refez, voltou um pouquinho às suas origens, né? Mas o quarto filme foi uma bomba em termos de linha de brinquedo. Foi muito. E todo mundo aguardando, porque Dark of the Moon foram muitos brinquedos, né? Foi uma linha, não sei se é a maior, você acha que do segundo filme é maior do que do terceiro ainda. Mas ficou todo mundo naquela hipe, né? Ah, beleza, vamos ver quem que vai sair. E são 3 Decepticons, se eu não me engano, né? O Galvatron, o vermelhinho lá, que eu esqueci o nome dele, e o Lockdown. Lockdown. São três Decepticons para um filme, né? E se for ver mesmo, nem são 3, né? Porque o vermelhinho lá, o Stinger, ele nem Decepticon ele é de verdade. Mas para mim foi um desserviço para a franquia, que veio a ser consertado mais tarde, inclusive veio a ser consertado pela linha Studio Series, que refez algum desses personagens, o Stinger mesmo, como um brinquedo muito mais interessante do ponto de vista do colecionador. Pois é, Fábio, você deve ter feito a revisão
de toda a linha Era da Extinção, né? O que você teria a dizer para completar esse quadro? A coleção de brinquedos da Era de Extinção é a pior dos 5 filmes. Eu andei fazendo balanço da minha coleção esses tempos aí. Dark of the Moon e A Era de Extinção são os 2 filmes que eu tenho menos figuras. E como estão saindo figuras novas aí pela linha Studio Series, tem até chance de eu ficar com nenhum dos 2. Mas a Era de Extinção, Dark of the Moon é que eu fui trocando alguns, fui perdendo interesse. A Era da Extinção, na época do filme, na época que estavam lançando os brinquedos, eu já não fui pegando muitos deles. Peguei emprestado a maioria para fazer vídeo, mas foi uma coleção sofrível, né? Aquele Galvatron lá me dá vergonha de lembrar dele, que é o caminhão nas costas e o robô embaixo. Os dinossauros, então, nem se fala, né? Aquele carnaval de cores, parecia que eles eram alegorias de algum desfile do Rio. Eu não acreditava naquelas coisas. E também tem esse agravante, né? Não é que tinha 3 Decepticons, tinha nenhum Decepticon, porque tinha o Megatron com o nome de Galvatron, mas ele era, assim, um segundo ressurgimento dele. O Stinger, que era basicamente um drone, e o Lockdown, que vinha do espaço e ele não queria saber dessa guerrinha de Autobot com Decepticon, ele só queria fazer as barganhas dele. Então, nem para uma criança que quer fazer uma guerrinha entre o bem e o mal tinha robô suficiente. Eu acho que eu tava tentando lembrar de cabeça aqui quantos toys eu ainda tenho da Era de Extinção. Eu devo ter uns 3 só, porque dos dinossauros nem o Grimlock eu quis, porque quando eu peguei, mexi, vi a mecânica, o design do brinquedo, eu falei, meu, isso aqui é muito inferior ao que eles já lançaram. O Chris estava tentando lembrar aí qual foi a maior coleção. A do segundo filme foi a maior coleção. Ela é imensamente maior, tanto de personagens do filme como repaints, personagens fora do filme e tal. Toda coleção tem disso, mas a Era de Extinção é isso, cara. É a pior coleção, tanto nos brinquedos, que eles ficaram muito simplificados e muito feios também. As embalagens também perderam a qualidade de uma maneira incrível. Elas tinham ilustrações horríveis. Eu vi aquelas ilustrações e assim, pensava, pô, como é que contrataram uma pessoa para fazer isso? Não que a arte fosse totalmente ruim, mas era inferior a outras coisas que a gente já tinha visto em coleções de Transformers. Então, e o filme em si também não ajuda, né? Eu já revi várias vezes a parte que o Optimus encontra os Dinobots e aí eles vão atacar a cidade. Eu acho que é a única parte legal do filme. O resto, eu, o resto é altamente dispensável. E também tem uma história bagunçada, várias cenas que não precisava, né? Nesse filme que tem uma parte que o dono daquela empresa está fugindo lá e aí eles são atacados num elevador, aí acho que uma das pessoas está com ele, tem uma cena de luta no estilo Kung Fu. Eu fiquei pensando, cara, pra que isso? Não é pra isso que eu quero um filme de Transformers, pra ver Kung Fu. Gosto, mas eu quero ver, sei lá, um robô lutar Kung Fu. Não, deixa eu só pegar uma palhinha nisso aí. Poxa, aquela cena deles do lado de fora do prédio, de não sei quantos andares de altura, que eles vão pulando do lado de fora das janelas lá. Cara, aí eu vi aquilo, me deu vontade de sair do cinema, sem brincadeira. Aquilo foi catastrófico. Você tá falando de qual? Do Bumblebee brigando com o Stinger nas costas do Swoop? Ou dos humanos, você tá falando? Não, dos humanos, quando eles estão no alto do prédio, de um prédio residencial, que tem Ah, tem um prédio que os tomba. telhadinhos, isso, aí que eles vão Sei. caindo Ah, do telhadinho pro telhadinho, aí entra na janela, entra na casa, apartamento, sai do apartamento. Cara, eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus,
Nem Missão Impossível conseguiu ser tão baixo. Essa cena, se você prestar atenção, ela se repete, eu acho que em todos os filmes, que basicamente tem um piso que tá. Aí foi no prédio. Eu lembro que no Último Cavaleiro eles estão lá no. Acho que eles vão lá pra Cybertron e tem uma hora que todo mundo escorrega. É assim, é a mesma coisa, só que com outra cara. Bom, é isso, né, pessoal? Então, o que a gente tem? Nós temos aí 5 filmes problemáticos. Alguns renderam brinquedos excelentes, outros nem tanto. A sequência de filme dos Transformers mesmo termina aí com O Último Cavaleiro, que eu gostei da linha de brinquedos, é a minha consideração final. Eu achei que tem brinquedos muito legais em O Último Cavaleiro, mantendo o tamanho reduzido, mas melhorando um pouco na mecânica. E parece que a coisa, na minha opinião, se salva agora a partir de Bumblebee e com outros anúncios aí. Nós vamos ter uma série na Netflix e tem um anúncio de um filme para 2022. Parece que a produção vai ser bem melhor, não vai ter o envolvimento de Michael Bay. O que eu tenho a considerar é que, apesar dos pesares, eu gosto dos filmes porque trouxe os brinquedos. Tá entendendo? Mas eu não sei se eu teria a paciência de assistir todos de novo, não. Inclusive, o The Last Knight, eu assisti uma vez e outra vez estava passando, eu não consegui assistir de novo The Last Knight. Mas eu gostei dos brinquedos. E você, Thiago, quais são as suas considerações finais sobre os filmes? Olha, para mim, eu considero bastante a parte dos brinquedos também, que eu acho que é o que mais, assim, se você for ver, é o que mais importa para nós colecionadores. O filme é legal, é para trazer uma galera nova para estar acompanhando e também para estar comprando brinquedo, que é o que gira, né? Faz tudo funcionar. Mas assim, como você falou, eu tentei reassistir, eu assisti o primeiro filme, sofrido, eu até comentei com você, né, que assim, eu, quando eu assisti em 2007, foi aquele hype, tava legal, me diverti, curti pra caramba, mas eu fui assistir essa semana de novo e assim, a única coisa que eu enxerguei foi erros de cortes, falta de interpretação. Então, assim, foi sofrido. O segundo filme eu comecei, já parei, falei, não vou conseguir. É, mas é o que eu falei. É bom, os filmes são bons para trazer brinquedos, que é o que, pelo menos para mim, é o que mais importa. Né? Colecionar, ter uma coisa diferente. Gosto demais da coleção dos filmes, dos brinquedos dos filmes. Eu acho legal. Gosto de ter um design diferente. Assim, eu gosto dos quadrados, dos quadradões da G1, mas os filmes também são bonitos, são carros mais reais. E para mim essa é a importância dos filmes, trazer mais itens para minha coleção. Tá certo. E você, Cris Busão, suas considerações finais sobre os filmes? Bom, como eu disse lá no começo, né, do nosso bate-papo, os filmes oscilaram entre a curiosidade, a incredulidade, até a certeza de que aconteceram de fato. Então, eu acho que é uma franquia que ela, por si só, ela já é vencedora. Pelo fato de que hoje ela não é mais, Transformers não é mais uma coisa de nicho, né? De um grupinho de nerds que gostam do brinquedinho do passado. E hoje, o mundo nerd, o mundo de franquias cinematográficas, de jogos, de séries, conhece Transformers. Todo mundo conhece Transformers. Então, eu acho que os 5 filmes, mais o filme do Bumblebee, mais esse trabalho que tem, e é até bom a gente explorar também a própria editora IDW, que nos Estados Unidos tem feito um trabalho fantástico com a franquia, a série da Maximime, acho que chama, né? Que fez sobre o Combiner Wars, fez sobre Titan Returns. Então, assim, a Hasbro trabalhou muito nesses últimos, sobretudo nessa última década. Tem muita coisa legal
E os filmes dentro desse universo fizeram um trabalho bem bacana para a gente. E vamos ver, vamos esperar aí. Existe a possibilidade de talvez o próximo filme abordar Beast Wars. Seria uma nova quebra absoluta de paradigmas, né? A gente vê novamente animais que se transformam em robôs. Então, fica aquela curiosidade e a gente fica aguçando o cérebro, né? Será que vão ser animais, pele, sangue, ou vão ser seriam animais cibernéticos, animais metalizados? Como a Michael Bay explorou isso, né? Com o Ravage, o Laserbeak, que eram animais, mas eram animais tecnológicos, né? Não animais como os nós temos aqui no planeta Terra. Então, vamos ver o que 2022 vai esperar, se a gente vai ter muito fôlego até lá. Então. E fechando aqui o debate, nosso amigo Fábio Witter, que é da dinastia Transformers, quais são as suas considerações finais sobre o universo cinematográfico de Transformers? Bom, eu torno a dizer, Bumblebee é o melhor filme dos Transformers. Deu uma nova esperança aí para que tenha uma continuidade bem mais coerente e divertida também, que ofereça tanto uma história melhor quanto o que os fãs realmente querem ver, que são os Transformers, muito mais história de Transformers do que de humanos. Também estou curioso para saber o que vão fazer de Beast Wars, né? Espero que eles sejam mais fiéis ao material original e não tentem inovar. A inovação é boa, mas que eles façam jus ao material original, sabe? Porque se desagradar muito aos fãs uma segunda vez, né? Eles podem acabar perdendo com isso, porque Beast Wars já é mais polêmico, já é um negócio mais que não é muito, como eu posso dizer, os fãs de Transformers em geral, eles não têm muito falta a palavra agora. Não é unanimidade. Isso, quer dizer, não são muito unânimes sobre Beast Wars. Então, eu acho que é uma coisa arriscada o que eles estão falando de fazer Beast Wars no cinema. Então, eu quero ver o que vão fazer disso. E eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci agora. Mas, sim, eu concordo com todos vocês. Para mim, o que interessa de verdade são as coleções de brinquedos. Quando eu pego o Transformers na mão, não me importa se ele é do filme, não importa de que filme, se ele é do quadrinho, é igual ao quadrinho, diferente do quadrinho. Não me importa se ele é de alguma animação, se ele é de jogo. Não importa nada disso. Se eu acho o toy legal na minha mão, ele fica. Sabe? Alguma coisa, às vezes, eu ainda mantenho, porque eu gosto gosto do filme, do jogo e tal, mas aí é uma questão muito pessoal. E então poderia até não terem feito nenhum filme de Transformers até hoje. Eu continuaria sendo colecionador, porque alguma coisa a gente sempre acha que gosta, né? Tá certo, pessoal. Queria agradecer muito a participação do Thiago Mialik, do Cris Buzão, do Fábio Whittaker, nesse debate aí, que eu espero que você que esteja assistindo gostou do nosso debate. Nossa intenção é favorecer o crescimento aí do fandom, promover a discussão. Deixa aí nos comentários se você concordou ou não, o que você achou do nosso debate. E é isso aí, pessoal. Como o Fábio falou, o importante são os brinquedos, então vamos colecionar. Porque colecionar é cultura. Isso aí, Fábio. Valeu.